Né? Foi de um elogio desse. Ó, ó, faladorzinho. Boa noite, senhores vereadores. Observando a ver o quórum e sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, que vai aprovada por todos os edis. Passamos para o pequeno expediente. Peço à secretária que faça a leitura da matéria. Entrada da indicação número 010/2020. Que seja providenciado álcool em gel em todos os departamentos públicos do município. Autoria Silviane Silvano Goulart, Partido PP. Entrada dos pareceres das comissões técnicas da Câmara Municipal de Sangão, do dia 11/3/2020. Passamos para o grande expediente. Convido a senhora secretária municipal de saúde, Sheila Cascais, que irá explicar as presenças sobre a prevenção do coronavírus. Boa noite a todos. O momento, então, é de muita atenção, né? Estamos todos muito preocupados com a situação que o mundo está passando. E Sangão não é diferente, né? Estamos todos preocupados e nós gostaríamos de estar passando algumas situações quanto ao coronavírus, alguns métodos de prevenção, de cuidados, para que esse vírus não chegue a nós. Então, no momento, nós não temos nenhum caso confirmado, né, no Sangão, nem suspeito. Então, isso já é um alívio para todos nós. Mas nós temos que estar tomando as medidas corretas para que isso não chegue até nós, não chegue até a nossa cidade. Eu vou falar pouco, porque a Karine e a Gringa, que fazem parte da vigilância sanitária, da vigilância epidemiológica, desculpa, elas estão mais por dentro de toda essa questão. Então, assim, elas tiveram mais contato com infectologistas, então, assim, todas as dúvidas delas, todas as dúvidas que todos têm, elas vão saber estar explanando melhor. Então, assim, o momento é de alerta. Então, assim, todos que puderem estar nos ajudando, vai ser bom para todos, porque todos vão estar se protegendo, né? E tem sobre o vírus, essas coisas elas vão estar explicando bem melhor. E depois, no final, eu gostaria de ter uma outra falinha, mas eu queria que a Karina viesse até aqui para ela estar explanando melhor a situação do vírus no momento. Boa noite a todos. Que bom que esse convite, né, que a Silviane nos fez, demonstra interesse em discutir um assunto que está bem em evidência, né? E espero que daqui hoje saiam algumas decisões, pelo menos sugestões, do que a gente pode fazer, né, para evitar
número de casos, nosso município, independente do cenário que está, nos municípios próximos de Sangão, países, enfim. Realmente esperamos sugestões para a gente nortear, além da assistência em saúde no município, nortear outras ações, né, na área da vigilância. Esse vírus, ele não é vírus de algum tipo de gripe, tá? Vou só dar uma explicadinha para a gente chegar no entendimento comum. Então, esse vírus, ele não é um vírus de gripe. Ele é um vírus que causa uma síndrome gripal. Então, como ele se manifesta parecido com uma gripe, por isso que muitos consideram, é um tipo de gripe, tá? Então, não é vírus de gripe. Ele causa uma síndrome gripal. Cientificamente, a gente fala Covid-19, né? Mas está todo mundo aí chamando corona, comparando até com cerveja, né? E é altamente contagioso, então é muito fácil a transmissão. Existe um número, um cálculo que se faz em epidemiologia, que seria uma nota para essa transmissão. O Covid, o número é entre 2,5 e 3. Então, uma pessoa transmite para 2,5 ou 3. Este número, esta nota, é um pouco maior que a nota para a influenza, tá? É muito parecido, porém, o Covid-19 é um pouco maior essa facilidade de transmissão. Para vocês comparar com outras doenças, essa nota que eu falei, o sarampo, por exemplo, essa nota é 18. Tá? Então, de uma pessoa, transmite o sarampo para 18. A dengue é 16. Uma pessoa, através do mosquito, transmite para 16. Outra doença conhecida, a catapora, de uma pessoa, transmite para 12. Tá? Só para vocês terem um comparativo. Mesmo assim, é uma doença, um vírus de transmissão fácil, e por isso que virou esta pandemia, né? Em epidemiologia, quando se fala em pandemia, quando se classifica, né, em pandemia, isso já significa que saiu do controle, né? Já explodiu. Então, não tem isso, mas será? Será que vai chegar aqui? Será que é verdade? Né? Quando se classifica em pandemia, significa que já saiu do controle. Tá? Então, vai chegar aqui, sim, é nossa realidade, sim. Porém, segundo as estatísticas, né, como é uma coisa nova, a gente se baseia principalmente nos casos da China, que começaram a acontecer em novembro do ano passado. Então, as estatísticas são que a grande maioria dos casos são casos leves, né? Não levam à gravidade e nem tão letal, né? Não levam tantos casos à morte. Então, a grande maioria são casos leves. Eu deveria ter pedido, mas eu queria mostrar os dados de alguns países, comparando casos confirmados com óbitos, para vocês tirarem as conclusões de vocês. Eu vou falar alguns países, vamos ver se vocês conseguem fazer esse comparativo. Na China, até ontem à noite, este boletim, tá? Na China, teve 81.048 casos. Desses 81.048, 3.204 foram a óbito. Tá? Itália, 21.157 casos confirmados, que foram a óbitos 1.441. Nos Estados Unidos, foram 1.678 casos confirmados, desses 41 óbitos. Os dados do Brasil e Santa Catarina são de até hoje às 15 horas da tarde. No Brasil, 234 casos confirmados e nenhum óbito. Tá? Santa Catarina, tivemos 7 casos confirmados e nenhum óbito. Todos os 7 casos de Santa Catarina são casos importados.
pessoas que vieram de outros países, que têm casos, e fizeram o exame aqui. Então, assim, fazendo um comparativo, principalmente dos dados da China, de 81 mil casos para 3 mil óbitos, né? Então, considera-se que a grande maioria são casos leves. Tá? Quanto a sintomas de o que se pode fazer? É bem variado, principalmente de países. Assim, o que está assustando de semana passada para cá são os casos da Itália. Né? A letalidade na Itália é praticamente o dobro da realidade do que foi na China. Né? Só que é um país, o restante dos países se parecem com a China. Somente a Itália, por enquanto, que está devastador, que a letalidade é bem maior. É o dobro, como eu falei. Então, assim, os sintomas em geral. Se sentir febre, um mal-estar geral, garganta ruim, alguns casos tem tosse, outros casos não tem. A maioria que tem tosse é tosse seca, sem secreção. Né? Então, esses casos já devem procurar um atendimento. Né? Porque como a gente já tem casos aqui na região, ele pode ser um caso suspeito e aí se providencia coleta para exame para verificar se é ou não. Então, esses casos, embora leves, a pessoa já tem que deixar de ir para o trabalho, deixar de ir para a escola, né, e procurar uma unidade de saúde. Se a pessoa se sentir segura de ficar em casa e monitorar, isso pode ser possível. Só que pode ser que em poucas horas, 1 dia, 2 dias, esses sintomas se agravem muito mais. E esse agravamento, o que é? É uma piora, essa fraqueza, é uma sensação maior de fraqueza, talvez dificuldade respiratória. E quando chegar a esses sintomas, pode ser que esteja evoluindo para uma broncopneumonia viral, tá? Isso não é possível de auscultar, de o profissional médico lá com o otoscópio colocar lá no pulmão lá atrás, não é possível auscultar alguma coisa diferente num pulmão desse. Tá? Também não aparece em exame de raio-x, né? Que é um exame de triagem, né? Hospitalar e ambulatorial. Então, se evoluiu para uma broncopneumonia viral, não é desta maneira que o profissional médico vai conseguir fazer um diagnóstico. Talvez ele precisará de fazer uma tomografia de pulmão, para fechar um diagnóstico. Isso, gente, é para casos graves, tá? Como eu falei, a maioria são casos leves, mas para uma pessoa que decide monitorar isso em casa, esperar, pode evoluir desta maneira, tá bom? E também não significa esses passos que eu falei, que o médico vai examinar, daí a ausculta não vai aparecer nada, faz o raio-x, também não aparece nada. Não significa que ele já não vai acionar a vigilância e vai mandar coletar os exames. A gente já coleta e encaminha, né? A história da tomografia ali é só para ele fechar um diagnóstico e decidir que conduta tomar. Se vai para um cuidado intensivo, se pode ficar num hospital de pequeno porte ou tem que ser remanejado para um hospital de grande porte, tá? Mas lembrando que a maioria são casos leves. Então, diante desses sintomas, desse cenário, o que mais nos compromete, né? Acho que todos aqui somos representantes de instituição, alguns líderes, enfim, é sugerir e supervisionar este comportamento de pessoas que estão manifestando sintomas daqui para frente, dessa semana para frente, elas têm que ficar em casa, né? Criança com sintoma de gripe não é para ir para a escola. É uma doença que não tem tratamento, né? Como eu falei para vocês ali, comparando com a influenza,
A influenza aconteceu primeiro em que ano? 2009, quando teve a pandemia. 2009 aconteceu a influenza e foi parecido com o que está acontecendo agora. Aí não tinha tratamento, não tinha vacina, então a gente é parecida essa história. Não tem vacina e não tem tratamento. Tudo isso que eu falei para vocês que pode evoluir para uma broncopneumonia viral, não tem um remédio. O médico não tem essa, não, vou receitar isso e daqui um dia, algumas horas, ele vai apresentar melhora. Não existe um medicamento. O que se faz é só suprir as necessidades básicas para ver como que o paciente vai evoluir. Por isso que a maioria dos idosos vão a óbito, porque é um organismo já fragilizado, a imunidade talvez baixa e não tem condições de se recuperar. Tá? A influenza hoje já tem medicamento, né? Na dúvida, na própria unidade de saúde, não precisa nem chegar até a farmácia pública. Na própria unidade já tem o medicamento, então na dúvida já existe o medicamento, o médico entrega, ensina como tomar e já começa a melhora dali algumas horas, um dia. Então, como não tem tratamento, o que a gente pode fazer é evitar essa disseminação. Né? Em Sangão, a gente não tem caso suspeito ainda, e se for pensar em medidas de prevenção, é de se conversar já, se é que não é tarde demais. Né? Eu não estou aqui para alarmar ninguém, geralmente eu sou da turma do deixa disso, né? Mas eu também não vou dizer, vamos esperar um pouquinho, depois a gente conversa. Quando tiver algum caso suspeito ou confirmado, a gente volta a conversar. Né? Vocês entendem? Se tiver uma criança com sintoma, eu continuo mandando para a escola, porque talvez eu não tenha com quem deixar, enfim. Ou é uma gripezinha de nada. E se essa criança evoluir para a gravidade, vou fazer o exame e deu confirmado. Todos os dias, talvez até bem lá no início, que ela nem apresentava sintoma direito, ela já contaminou a turminha dela toda. Então é muito difícil. Mesmo que sejam casos leves, né? E uma informação importante, né? e boa neste cenário assim trágico, mas é que nenhuma criança foi a óbito. Todas foram casos leves, no mundo todo nenhuma criança foi a óbito. Então a criança até então ela não faz parte desse grupo lá da gravidade, dos óbitos. Porém a criança transmite facilmente. Né? A criança está toda hora botando a mão na boca, no chão, objetos. Ela não vai ficar passando álcool gel, né? Está meleca na mão. E logo em seguida vai se contaminar novamente. Então ela é um forte transmissor. E aquela criança que mora com o vô e com a avó, né? Muitos avós cuidam do neto, enfim, ela vai passar para um idoso, o qual é onde acontece a maioria dos óbitos, certo? Então, é isso que eu quero dizer. O que está nas nossas mãos é a prevenção, é diminuir essa disseminação. Alguns municípios estão fazendo decretos com alguns pontos de orientação. Não sei dizer de que forma eles fiscalizam isso, porque a gente não faz essas orientações só para o serviço público, né? A gente pensa no município como um todo. Então, se qualquer decisão que for tomada não é só para a escola pública, para o consultório odontológico público, não é só para o posto de saúde, é para todos os serviços. Né? Se a gente está falando de evitar uma disseminação, a disseminação não acontece só no serviço público. Né? Então, a gente tem que pensar no município. Acho que cabe a gringa falar um pouquinho da influenza, não só lá de quando surgiu, mas tem algumas coisas interessantes sobre a influenza para a gente fazer um comparativo do que aconteceu aqui no município, certo? Uma boa noite a todos. Então, a gente está fazendo assim um comparativo em questão do corona, né, do Covid-19, que está aí, né, uma pandemia. Mas também vamos lembrar que nós tivemos também a pandemia 2009 de H1N1, que era chamada como a gripe suína. E
O ano passado, quando a gente pensou, veio a vacina, tá, mas não veio para todas as faixas etárias. Alguns conseguiram ir nas clínicas fazer a vacina. Então, o que aconteceu o ano passado? Tivemos aqui em Sangão 17 casos de H1N1 e 2 casos de H3N2, que são influenza, são vírus que para mim, são mais potentes, fortes que o vírus, que o coronavírus, tá? Então, assim, ó, nós temos que estar atentos, porque este ano nós vamos lidar novamente com estes vírus também, além de Covid-19, tá? Não vamos, porque já como tivemos o ano passado, que a gente esperava que não íamos mais ter, porque ficamos uns anos sem ter nenhum caso. E o ano passado a gente teve, né, esses 17 casos de H1N1 e 2 de H3N2. Que são sintomas, até assim, eu digo um pouco diferente do Covid-19, é que o H1N1, ele se comporta de 2 formas, que é a síndrome gripal e a síndrome respiratória aguda grave. A síndrome gripal é aquela gripe que a gente tem uma febre, dor de garganta, tosse, coriza, às vezes cefaleia, que é dor de cabeça. A síndrome respiratória aguda grave já é aquela que vem acompanhada de dispneia. Então, esses casos para nós já são graves e terão que ser encaminhados para o hospital. Hoje, graças a Deus, nós temos o medicamento, que é o Tamiflu, nas unidades de saúde para serem distribuídos, né? Quando as pessoas chegam com esses sintomas nas unidades, e já recebem esse medicamento para poder cessar essa transmissão. Tivemos um caso, ano passado, de um jovem de Morro Grande, que foi grave e ele foi internado em Florianópolis. E na casa dele, 3 foram confirmados para H1N1. Então, assim, ó, eu não sei se o povo está deixando de usar novamente aquela etiqueta da tosse, que como a gente fazia em 2009, que a gente orientava a população, que continuasse usando, essa higiene, nunca parar, para que isso possa cessar, porque se nós não fizermos isso, vai continuar. Hoje temos que parar com os apertos de mãos, temos que evitar locais com aglomerações de pessoas, e muitas outras coisas, para poder a gente bloquear a entrada, desse vírus. O mesmo que acontece com H1N1, H3N2 e lá outras influenzas que não são uma só, são várias, Então, assim, ó, a gente se preocupa assim. Eu e a Karina, às vezes, quando a gente conversa lá a respeito disso, porque a gente não está tendo muito sossego, porque todo dia a gente perguntando, perguntando como é que está, e Sangão, e também saem muitos boatos falsos, tá? Porque no momento que aparecer algum caso, com certeza vai ser divulgado, Não vai ser nada camuflado, e sim vai ser divulgado. Só uma perguntinha, se for possível. Olha só, como é que como a nossa Secretaria de Saúde está preparada por uns casos que vinha acontecer assim rapidamente? Já tem orientado o executivo sobre as escolas públicas, vocês que são da área, como estão preparados hoje, porque hoje, como vocês falaram, as crianças estão indo para a escola e podem transmitir para os avós, para os pais. Eu queria saber se vocês já tiveram reunido com o prefeito, saber se vocês já estão preparados para uma pequena, tomara que não venha, mas que do jeito que está acontecendo nos municípios vizinhos. Vem, Gilson, vem. Não, pode até rezar, mas que vem. Então, eu queria saber de vocês como é que vocês estão preparados para isso. Sim, assim, a vigilância epidemiológica, ela orienta os profissionais de saúde das unidades, Então, na semana passada, a gente já fez o nosso protocolo, baseado no do Ministério da Saúde do Estado. Quando a gente fala de plano de contingência, de protocolo de atendimento, é para todo mundo seguir realmente um plano, um caminho, para que a coisa flua mais rápido também, que não se investigue tanto, que não, eu acho que não é, para a coisa ser rápida,
Então, a gente faz o treinamento, a orientação para os profissionais de saúde. Junto à gestão, né, a secretária, depois ela pode, ela tem mais algumas informações para vocês, ela conversa assim com o prefeito, coloca situações, qual a função dele, no que ele pode apoiar, o que é o papel dele perante isso, né? Mas, tecnicamente, a vigilância com os profissionais estamos afinados, porém, os profissionais são humanos, alguns estão assustados, com medo também, então cabe a nós a supervisão, até porque se a coisa está fazendo corretamente, como foi combinado, né? E quanto a equipamentos, a gente já trabalhava com máscara e tal, só que o que foi combinado foi uma utilização mais apurada, com mais cuidado desses equipamentos. Álcool, tipo de máscara mais específica para o profissional que vai lidar com um paciente suspeito. O profissional que vai realizar a coleta, toda a paramentação a gente tem. A Regional de Saúde disponibilizou os kits para que a gente tenha no município, para não, a cada caso suspeito, ir a Tubarão buscar, como aconteceu no tempo da influenza. Então, a gente tem os kits aqui disponíveis já. E como que isso vai acontecer, o transporte dessa amostra, para que o mais rápido possível o resultado saia e que as outras providências sejam tomadas. O que está acontecendo, principalmente hoje, assim, foi bem difícil. Várias outras instituições, a maioria pública, mas também instituição privada, pedindo material, pedindo que a Secretaria de Saúde forneça álcool gel, máscara, enfim. E para vocês terem ideia, a funcionária que é responsável pelas compras, mesmo com o estoque que a gente tem, ela está providenciando comprar mais máscaras, principalmente. A caixinha de máscara vem em 50 unidades. Na licitação, ela custa R$ 4,65. A empresa agora está cobrando R$ 160 na caixa de máscara. Então, assim, eu não vou dizer que é coisa de... então, mas eu não ia nem dizer que é coisa de Brasil, sabe? Eu acho que o mundo todo fez isso, né? Escondeu o estoque, né? Não sei se essa pessoa vai ficar rica com R$ 160, né? Porque é uma margem de lucro pequena. Mas eu não sei, eu acho que é instinto de estocar, sei lá o que está acontecendo. E nem deu tempo ainda de usar essas máscaras tudo, gente. Né? E, então, continuando, mas enfim, ela não vai comprar a esse preço, a empresa desistiu do item e ela conseguiu uma outra empresa, um pouquinho mais barato. E dando continuidade, então, esses pedidos para a Secretaria de Saúde, essas instituições têm que entender que não é função da Secretaria de Saúde fornecer. A gente tem que garantir para as unidades. É lá que vão os casos suspeitos e a gente não pode nunca ficar sem máscara, sem luva, sem álcool gel, sem álcool líquido, sem hipoclorito, enfim, tudo que é usado. Então, e muito menos instituições privadas, né? Instituições privadas também têm que ter as EPIs que a gente fala, né? Como que se cuida, enfim, e o que eu queria dizer é por que não precisa gastar tanto máscara, né? A máscara não é indicada para uma pessoa saudável usar. Não é, eu entendo até que o medo, se vou botar máscara, porque daí eu não vou respirar o mesmo ar que a pessoa doente, né? Pode ser que aqui, né, eu atendi pessoas do aeroporto, por exemplo. Vieram profissionais do aeroporto tirar algumas dúvidas e também perguntar se a gente poderia fornecer algum material. A Sheila não estava, eu não respondo por isso, mas eu aproveitei a oportunidade para perguntar como que elas estavam trabalhando, enfim. E elas estavam com medo, por ser aeroporto, eu entendo, tal. Mas ela disse o seguinte, que todos os profissionais estavam trabalhando de máscara. E
inclusive o profissional que lida com a bagagem, que está usando luva e máscara. O profissional que trabalha na bagagem, ele de janeiro a janeiro ele tem que usar luva. Ele está manipulando mala do mundo inteiro, mala que passou pelo mundo inteiro, pelas mãos de vários funcionários. Né? Então, luva tem que usar sempre. Né? Tá, e aí os funcionários usam máscara, mas olha só, por que vocês estão usando a máscara? Mas para se proteger, porque é um fluxo enorme de passageiro e tal. Disse, tá, então vamos simular uma situação. Né? Nós estamos aqui, nessa sala, ou no saguão lá do aeroporto, e vocês não sabem quem vai chegar para vocês, se é uma pessoa que está doente ou não. Então, tu está de máscara e ela que está doente está sem. Aí ela está conversando contigo, chega no balcão, bota a mão no balcão, tu entrega a caneta para ela assinar o documento, ela espirra no ambiente e tu está de máscara. Tudo bem, está de máscara. Aí a pessoa vai embora, tu tira a máscara e tu está num ambiente contaminado. Né? Então, uma pessoa sadia não justifica trabalhar de máscara. E sim, a pessoa doente é que deve usar máscara. A pessoa doente, sim. Né? Porque ela não vai espirrar, não vai espalhar naquele ambiente, vai ficar na máscara. Entendeu? Então, assim, é difícil. Mas você diz, não, Karina, estamos tudo contaminado. É mais ou menos isso, é muito difícil. Muito difícil. Eu falei em pegar a caneta, contamina. O álcool gel que você estava, todo mundo aqui, né, passando álcool gel. A caneta tem que passar álcool gel também. Né? Eu fui no cartório, daí agora a gente fica prestando atenção no comportamento das pessoas. E a menina cuidadosa, álcool líquido no balcão, na entrada tem álcool gel em cima do balcão, e daí a caneta. Cartório, todo mundo assina, né? Tem que passar álcool na caneta também. Então, é muito difícil. O mais fácil é fazer o quê? A pessoa que tem sintoma tem que ficar em casa, para os outros se protegerem. É o único jeito. Tá? Sobre máscara, eu queria falar isso. E a história, por que tem que ser o álcool gel 70%? Hoje também fui no mercado, tinha álcool líquido a 46% e tinha um álcool gel lá que estava escrito acendedor de fogo, rosa. É de churrasco aqui de churrasqueira? Então, aí aquele lá é 80 e poucos ou 90 e poucos %. Mas quem quer, né, álcool gel, vamos usar aquilo lá. Não pode ser uma concentração maior que 75%, porque o álcool gel a 70%, até 75%, ele tem um pouco de água e ele vai ficar mais tempo na pele, alguns segundos para matar o vírus. Tá? O álcool 75 para cima, ele resseca rápido e evapora. Não dá tempo de matar um negócio, de matar o bicho. Tá? Por isso que não pode ser o muito forte, o 92, o acendedor de fogo lá. E o muito baixinho, de 46, que tem lá, daí não tem o álcool suficiente, ele é mais água. Né? Então tem mais isso. E aí lá no mercado já não tinha mais álcool 70. A gente até pede, dá licença um pouquinho, assim, que muitas vezes as pessoas também, como não tem álcool em gel, mas vamos lavar bem as mãos sempre, quando tocar em qualquer superfície, sempre lavar bem as mãos, sempre, né? Lavar porque, para poder a gente não ter nenhum problema de transmissão quando não se tem o álcool em gel. Eu sempre digo que lavar as mãos, lavar as mãos, lavar as mãos é a melhor forma, né, de se prevenir de várias doenças, né? Então, nós fizemos algumas sugestões para vocês do Legislativo, vamos mostrar também para o Executivo, a Sheila vai falar novamente com o prefeito. Não sei se cabe a este momento fazer um decreto para a cidade, mas, enfim, a gente fez algumas sugestões. Vou dar uma lida para vocês. Primeiro, pessoas com sintomas respiratórios procurem as unidades, solicitem máscara para uso na unidade e, dependendo da conduta, permaneçam no domicílio.
Idosos e portadores de doenças crônicas evitem circulação em ambientes com aglomeração. Tem que evitar mesmo. Tá? Eu estava pensando assim, um idoso tem uma consulta agendada para cardiologista. Desmarca essa consulta. Se é uma consulta de rotina, desmarca, não vai. Vai na recepção de uma clínica, ficar esperando no meio de paciente sintomático. Um idoso não precisa, evita. Oftalmologista, não enxergou até agora, e mais uns meses também. Entendeu? Realmente tem que evitar a aglomeração. Evitar. Eu encontrei a gente conhece, né? Bastante gente que vai no serviço de saúde. Tinha um idoso lá no mercado só olhando o movimento e a neta fazendo compra. Eu disse, fulano, o senhor... Não, mas eu tenho que trazer dirigindo assim, então fica no carro. Não entra. Mercado, gente, passa a mão no caixa, passa a mão no produto, passa a mão... Tem que evitar, é a nossa realidade. Eventos devem ser cancelados, principalmente que envolvam os idosos. Aquele programa lá do NASF, o Envelhecer Saudável, ele já foi cancelado, né? Ali é bem a faixa etária, então foi cancelado. Ninguém vai morrer por causa daquilo ali, é uma atividade educativa, preventiva, mas cancela-se. Outros eventos, assim, gente, vocês podem achar que eu estou exagerando, mas deveriam ser cancelados também. Shows, festa de casamento, festa de aniversário, verdade. Campeonatos. O último caso que teve, o caso de hoje, foi o caso de Tubarão. A mulher era de Tubarão, mas ela foi numa festa de 15 anos, eu acho, de aniversário em Braço do Norte. Estava numa festa, passou a festa, começou a sentir os sintomas, tal, fez o exame e deu positivo. Né? Então, é aglomerado. É bom, é uma festa, tem bastante álcool, mas aquele álcool lá não previne. Então, tem que ser cancelado também. Se a preocupação, né, está todo mundo preocupado, passando álcool gel e tal, tem que cancelar. Senão vai disseminar mesmo. Eu paguei a decoração, era muito cara, meu vestido, parará. Eu sei, né? Mas lá na festa, em Braço do Norte, uma pessoa foi infectada. Da agora em diante, todas as pessoas que estavam naquela festa vão ter que ser testadas. Que mais? Instituições de longa permanência devem evitar visitas externas. Aqui no Sangão a gente tem de recuperação de alcoólicos, né? Lá no Rio Rincão, eu acho. Essas instituições também devem fechar para visitas externas. Tem pessoas, embora é instalada aqui no município, mas tem pessoas de vários municípios, do estado todo. Até fora do estado, às vezes tem do Rio Grande do Sul. Locais com circulação de pessoas, comércio, escolas, restaurantes, devem reforçar a higiene de superfícies, maçanetas, objetos como canetas, telefone, e ainda oferecer álcool gel para os clientes na entrada do estabelecimento. Os transportes coletivos devem reforçar também as medidas de higienização no interior do transporte e nas maçanetas. Os carros, os motoristas da saúde foram orientados. Eles têm máscaras no carro, não é para uso deles. Se eles forem transportar paciente sintomático, eles vão pedir para o paciente colocar máscara e abrir o vidro do carro. Eles têm álcool gel também para passar volante, maçanetas, eles estão orientados para isso. Todos os outros transportes coletivos deveriam ser orientados. Atendimentos odontológicos públicos e privados devem triar os pacientes e, conforme a mudança do cenário, dependendo daqui para frente, essa semana para frente, se começar a aparecer caso suspeito, os atendimentos odontológicos devem ser suspensos. Tá? Eles devem atender só urgência e emergência. E não fazer procedimento. Atender urgência e emergência, o que é em odontologia?
medicar uma dor de dente, medicar uma infecção, mas não fazer procedimento, tá? Esta semana, os da rede pública, eles já estão triando o que é paciente sintomático, eles não vão atender, tá? Porque é diferente, né? O médico, ele consegue atender afastado do paciente, né? Agora, o dentista não tem como, ele tem que ir na boca. E tem alguns procedimentos, né? Vocês provavelmente já foram, e perceberam que alguns instrumentos aquelas rotações, faz respingar. Então, é muito difícil evitar uma contaminação do profissional, do auxiliar e do próximo paciente, né? Então, essa semana vai ser assim. Se o cenário piorar, eles vão parar os atendimentos, e isso também deveria ser no privado. Se a gente pensar em prevenção, deveria ser também no privado. Essas são as sugestões, tá? O município poderia fazer um decreto, sim, e aqui a gente não colocou as escolas. Mas a gente gostaria de saber da opinião de vocês, diante de todas essas colocações, o que vocês acham com relação às escolas. O que a gente pode fazer? Porque não somos nós que decidimos. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, do que eu falei e tal, fiquem à vontade. No tempo até da pandemia de 2009, quando foram falados sobre as escolas para fecharem, e teve várias que fecharam por um período de tempo, né, até cessar um pouco. Então, não adianta fechar uma escola onde tem alunos adolescentes e depois você vê ele estar numa festa, num aglomerado de pessoas, né? Então, isso tem que se pensar bem antes, né? Porque ou vai fechar a escola, vai o aluno ficar em quarentena em casa, que ele não esteja com sintomas, mas vamos supor, naquele período de fechamento, que ele se mantenha em casa. Porque a gente lembra que em 2009, esses alunos, alguns estavam em festas, em baladas, onde havia aglomerado de pessoas. Então, não adianta, né? Então, por isso tem que se ver bem. Mas, mediante a preocupação que vocês colocaram aqui, as escolas é fundamental que se feche urgente, porque a transmissão é muito rápida, pelo que vocês nos colocaram aqui. O pior hoje é as escolas, porque hoje, quantos alunos estão indo para a escola no nosso município hoje, que vão transmitir, o transmissor vai ser os nossos alunos, sim, mas que sem querer. Sejam bem orientados, que não saiam para... Mas é mais fácil, porque hoje as creches, as crianças, é muito mais fácil transmitir do que até, né, porque essas crianças não têm noção do perigo, do risco que a gente está correndo. Então, acho que no começo, eu acho, que eles se comecem a se prevenir. No início, antes de vocês colocar essas precauções aí, até achei que não estava tão sério, mas eu me preocupei mais ainda do que eu já estava preocupado. Então, assustei, então. A situação é que a gente está prevenindo, porque não tem casos. E a partir do momento que começar a ter casos, já vai estar espalhado no município. Eu acho que, na minha opinião, acho que você já tem que se reunir com o prefeito e já emitir um decreto urgente, porque 15 dias de férias agora é mais fácil eles estudar nas férias do que agora. Mas olha só, é isso. A gente está aqui falando tecnicamente. É como eu falei, não tem sentido esperar aparecer um caso para suspender, tá? Ele vai evitar a escola lá, se deu um caso na Areinha, a escola do Morro Grande não tiver ninguém, claro que vai evitar alguma coisa, vai. Mas também, Gilson, não tem sentido suspender a aula agora. Meu filho estuda numa escola federal, suspender a aula. Uma coisa foi, ele chegou, sua mãe, daí então essa semana eu vou no cinema, né? Não tem noção. Entenderam? Então, assim, vai estar suspensa 15 dias. Daqui 15 dias vai ter caso. Então, essa previsão é para longo prazo. Entendeu? Por que é difícil tomar essa decisão? Mas não é só decisão nossa, até porque a gente tem que se preocupar com as unidades, né, Gilson, de atendimento e tal. Essas você decisões... falou, tem um caso na Areinha, no campo do Sangão, não. E o transporte público, que anda todo mundo junto? Exatamente. Mas não adianta de nada. Exatamente. É um caso muito concreto. Né? Mas eu digo assim, vamos parar 15 dias, prorroga para mais 15. Mas se o boom dos casos acontecer no mês de maio, vai mês de maio também. Daí, será que os pais
talvez alguns professores não vão começar, vamos perder as férias de dezembro, sabe? E daí não tem sentido. Karina, eu soube que o secretário do Estado, vou confirmar depois, Liliane, né? Parece que vai ser suspensas as aulas no Estado também. Jaguaruna acabou de decretar também que vai fechar tudo. Então, assim, quanto a dias letivos, as professoras estão aqui presentes, elas sabem que cada parado, sempre nós temos que repor dias letivos, né, diretora? Nas férias de julho ou no final do ano. Isso é ponto. Mas eu acho que em prevenção não se brinca, né? Eu acho que, independente disso, de dias letivos não, nós temos que prevenir antes que aconteça o pior. Porque se o transporte coletivo, que anda sempre lotado, nosso transporte vai para Tubarão, né? Se Tubarão tem... O transporte vai para Criciúma, Vai para Criciúma, Tubarão. Daí estudante de Braço Norte. Nossa, daqui tudo apavor. o ônibus chega de Tubarão, de Criciúma meia-noite, e de manhã 7 horas já está pegando aluno, tudo né? apavorado. Nós estamos cercados, né? Daí, se nós for olhar o transporte, ele está chegando meia-noite, 7 horas está pegando aluno. Se ficou lá dentro... Sim. Daí já é um bom sinal. Daí isso como que funciona? A Sheila e você pode ir lá conversar com não sei quem que A decreta. secretária da Educação colocou no WhatsApp respondendo que teria aula normal, né? Isso, até o momento. Isso, a gente já soube que cancelaram, então a gente pode estar conversando novamente, olha, devido, né? Mas claro que se o Estado já tem um decreto e tudo mais... Eu sei com ele hoje, ele está pretendendo fazer uma reunião amanhã Ó. com os secretários para estar decidindo. Isso, chama todos os secretários, né? Se precisar, estarei presente também, para que seja revista essa situação, né? Eu sei que tem todos os cuidados, né, Karina? Questão de álcool gel e cuidado, mas sempre tem aquela criança que tem aquela sintomas e o difícil, pai criança, trabalha, não percebe, né? A gente sabe que ele precisa trabalhar também, deixar a criança, mas onde é que fica, né? Os cuidados da vida, da prevenção, né? Certo. Acho que a secretária tem só mais algumas colocações. O que foi questionado ali sobre a parte da gestão? Então, assim, o Gilson nos questionou quais as medidas que nós estamos tomando quanto à prevenção, à proteção de todos nós. Então, assim, o paciente que chega na unidade de saúde, ele já vai direto aos técnicos ou à enfermeira referindo alguns sintomas de gripe. Então, elas já vão fornecer a máscara para esse paciente, já vão estar acolhendo esse paciente e levando diretamente ao médico o mais rápido, para que o médico faça a avaliação e tenha a conduta dele se esse paciente é um caso de suspeito ou não. Sendo um caso suspeito, esse paciente, então, o profissional, o médico ou a enfermeira, solicita a vigilância para estar fazendo a coleta do exame. Essa coleta, o Estado ele fornece os kits para fazer essa coleta, e essa coleta é feita na unidade ou mesmo lá na vigilância e é encaminhado para Florianópolis no LACEN. Então, esse resultado ele leva de 48 a 72 horas para ficar pronto e o LACEN encaminha essa amostra a um outro laboratório para ter uma contraprova, para ter uma certeza que esse resultado deu negativo ou positivo, tendo 2 laboratórios analisando essa amostra. Então, assim, as medidas estão sendo tomadas. Então, a gente está orientando os profissionais, estamos fornecendo esses materiais adequados, não estamos conseguindo suprir a todos que estão nos pedindo esses materiais, porque, como a Karina já falou, eles estão sendo caros para estar fornecendo a outras instituições. O que nós tínhamos já foi repassado às nossas unidades. E assim, nós conseguimos comprar, estamos comprando uma quantidade maior para deixar uma reserva, se caso nós estivermos precisando. E não tem como nós estar fornecendo. Além, então, desse exame que é feito, que é essa coleta que é feita, a Karina também falou na tomografia. A tomografia, para o médico ter
um diagnóstico mais preciso, é um exame de imagem, e então está custando em torno de uns R$150 esse exame. E eu já conversei com o prefeito, então assim ele já vai estar repassando para a secretaria um valor emergencial para nós estarmos usando caso nós estivermos precisando de estar fazendo esses exames. Então assim já está acertado. O laboratório, a clínica que for fazer esse exame, se você for marcar hoje, não tem para hoje mesmo para estar fazendo. Mas como é um caso mais crítico, eles vão estar fazendo com mais urgência este exame. Então, vai ser mais rápido. Eu conversei com um hospital de 13 de maio, que é a nossa referência de se estiver precisando de uma internação para um paciente. Então, vai funcionar da seguinte maneira. Paciente que for paciente menos crítico, um paciente mais jovem, que dá de tratar em casa, esse paciente vai ser tratado, vai ser supervisionado pela vigilância e vai tomar todas as medidas possíveis, se possível, no domicílio dele mesmo. Paciente em situações mais críticas, que for jovem, o Hospital de 3 de Maio ele vai estar nos dando esse suporte. A gente pode estar encaminhando esse paciente para lá e eles vão estar fazendo o atendimento necessário. Se for um paciente idoso, que já é uma situação mais crítica, que tem algumas patologias, que daí já interfere, então eles nos orientaram a nós estar encaminhando para o Hospital de Tubarão, que é a nossa referência, porque eles não têm esse suporte, se caso precisar de uma intubação, um respirador, uma coisa assim, eles não têm esse suporte para estar dando para nós. Mas, então, assim, um caso mais leve, então, assim, a nossa referência é 3 de maio. Não que é para esse paciente ir diretamente para o hospital. Esse paciente passa na unidade, vai ser feita toda a avaliação, vai ser coletados os exames, e se realmente for necessário, o médico da unidade vai estar avaliando e vai estar encaminhando esse paciente. Então, assim, eu gostaria que, neste momento, vocês, junto com a secretaria, os senhores, que nós pudéssemos estar conversando com o prefeito, e você está expondo a opinião de vocês quanto a parar, a não parar, o que vocês estiverem pensando no momento que vocês acham mais correto nós estarmos fazendo e estar cuidando da saúde da população de Sangão. O que vocês me dizem? Que além do Gilson, o Gilson disse que neste momento é um momento crítico. Acho que amanhã, junto com a Silviane, que é a presidente da Câmara, se alguns vereadores estiverem disponível, a gente se reunir com o prefeito para tomar decisão, né? Eu acho que todo mundo aqui está de acordo com o que o Gilson falou, né? Sim. Eu acho que isso tudo que vocês colocaram para nós, não precisa colocar tudo para o prefeito, é se reunir com ele e colocar-se perante a situação que pode ocorrer daqui uns dias, pode acontecer uma pandemia no município. Aí quem é que vai dar mais conta? Eu conversei hoje à tarde com ele, eu coloquei algumas questões, assim, então ele está a par da situação, então foi onde que eles, Sheila, ver a opinião deles, ver o que eles estão achando no momento, para nós juntos estar tomando esta decisão. Não, amanhã eu também vou conversar com você. Sim, com certeza, Sheila. Então, era isso. Nós agradecemos a oportunidade de vocês de estarem dando essa abertura para nós, sendo ao vivo. Então, assim, acredito que muitos sangauenses estão assistindo e devem estar tirando algumas dúvidas que tinham, né? Então, assim, é importante para todo mundo, neste momento, estar em alerta. E amanhã, então, nós vamos nos reunir então, para estar tomando as devidas providências. Certo. Agradeço, Sheila, a você, a toda a sua equipe, né, a Gringa, a Karina, pelo esclarecimento, a todos que estão em casa vendo e nos ouvindo, né, tirou bastante dúvidas, já ajudou, preveniu. Agora, o que nós temos que fazer, né? Mão na massa, trabalhar e fazer com que Sangão fique protegido realmente, né? Que todos nós sejamos multiplicadores. Muito obrigada, é isso mesmo, todas essas informações, né? Exatamente. E a todos que estão em casa, escutando nós, vendo, procure a Secretaria de Saúde, seus postos de saúde, tire suas dúvidas, elas estão à disposição, né? Muito obrigada pela atenção.
Tendo início ao horário político, declaro a palavra livre. Eu gostaria que, se alguém quisesse falar, falasse da sua própria cadeira, né, para não usar a tribuna, já que as 3 utilizaram, né, por questões de prevenção também, tá? Fica livre. Pode falar da sua... Isso. Presidente, com a sua permissão, eu gostaria de usar a tribuna. Falar? Nem problema, fica a seu critério. Desliga o microfone, para não dar eco. Boa noite a todos. Com muito carinho, mais uma vez venho a essa tribuna. Quero registrar, nesse momento, a presença do ex-vereador Natal. Eu te agradeço mesmo por voltar a essa casa e levar a imagem de cada vereador aos nossos eleitores. Quero cumprimentar também a diretora da Escola Básica Maria Duarte Vasconcelos, hoje nos alegrando também com sua presença, e da mesma forma cumprimento a todos os presentes. Quero cumprimentar a presidente dessa casa, da mesma forma cumprimento todos os meus companheiros vereadores. Senhores, senhoras, sabemos que o momento é crítico e não podemos mais ficarmos enrolando como se enrola num tapa-buraco de estradas. Temos que tomar providência de imediato. Chega de nós estarmos com blá, blá, blá e blá, 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 daqui e dali, que isso nada vai resolver, é nós tomarmos providência mesmo. Quanto às escolas, eu particularmente acho que deve se tomar as devidas providências o mais rápido possível, como falou o nobre colega Gilson, pois ali está o maior perigo, que são as crianças, e sem nenhuma intenção ou má intenção, elas não têm como defendê-las. Então, eu acho que são os órgãos que mais nós temos que tomarmos atitude. Eu gostaria também de pedir à secretária da Saúde, aproveitando a sua presença, pois tenho recebido reclamações, senhora secretária, de funcionárias que chegam em seus trabalhos com problemas lá particulares, com os seus familiares, sei lá com quem, mas que misturam no atendimento das pessoas. Eu gostaria que a Sua Excelência fizesse uma reunião com as determinadas funcionárias e tomasse providência quanto a esse problema. Essa mesma pessoa que reclamou a mim, esteve também na Secretaria da Saúde. Infelizmente, a sua presença não estava no momento, talvez por outros compromissos, mas certamente vai voltar ali e fazer a mesma reclamação. Eu já fui vítima desse caso também, vim a essa tribuna, reclamei da determinada funcionária, isso foi corrigido, não tem mais problema, mas em outras unidades ainda existem essas pessoas. Não vou citar nome, não vou citar o local, mas se novamente eu receber denúncia quanto a isso, venham a essa casa, venham a essa tribuna, quero falar o local e o nome da pessoa. Essa era a minha reclamação. Gostaria também que o senhor secretário de Obras, mais especificamente, o intendente do distrito do Morro Grande, que dê uma olhada o mais rápido possível lá na Vila São Tomé. As determinadas lajotas foram estragadas naquelas chuvaradas que deu há não sei nem quanto tempo mais atrás, mas já faz alguns meses e estão ainda as lajotas lá viradas, a Deus dará. Eu acho que esses profissionais são ressarcidos, para trabalhar. Muitas vezes nós, vereadores, viemos a essa tribuna cobrar dos seus determinados trabalhos. Eu já recebi mensagem que nós, em vez de virmos falar e cobrar,
que nós que vamos lá arrumar a estrada. Eu quero dizer mais uma vez a esse determinado secretário, nós fomos eleitos para fiscalizarmos, para vermos onde estão os problemas. E vocês, senhores secretários, foram escolhidos pelo Executivo para executar os determinados trabalhos. Então, senhores secretários, façam seus trabalhos, que nós fazemos os nossos. Era esse o meu recado ao secretário de obra e mais responsável pelo distrito de Morro Grande. Eu gostaria também de fazer lembrar ao Poder Executivo, quanto aos salários dos funcionários, eu sempre fui um cobrador desse fato, pois um bom funcionário se faz quando é bem ressarcido. E, é claro, já foi repassado mais um repasse federal e nós estamos esquecidos. Os professores, funcionários municipais, Secretaria de Obras, motoristas, enfim, todos os funcionários do município de Sangão estão esperando que tenhamos mais um aumento, mais um agrado, pois precisamos trabalhar, precisamos cumprir com nossos compromissos de nossas casas, mas também não podemos deixar que esse salário se acabe, senhor prefeito. Eu gostaria que o senhor tomasse providências quanto a esse fato. Eu gostaria também de cobrar ao secretário do SAMAI, que infelizmente tenho vindo a essa tribuna cobrar quanto à qualidade da água aqui do centro de Sangão. Não vejo reclamações, senhor secretário, lá no distrito do Morro Grande. E quando você não ouve nada, é porque a coisa está bela, está bem. Uso das duas águas, tenho residência no distrito, felizmente também tenho aqui no centro de Sangão, não uso da água do SAMAI, mas tenho ouvido várias reclamações ainda quanto à qualidade da água. Ainda ontem estive numa residência e a chefe da casa reclamou e mostrou quanto a água, uma água turva, uma água suja. Eu acho que está mais do que na hora de ser resolvido esse problema. E, por fim, gostaria de enviar as mais sinceras condolências à família do seu Valdemar Patrício, que nos deixou no dia de hoje, e eu quero dizer a toda a família que foi uma perda muito grande para o município de Sangão, pois esse senhor também foi funcionário municipal, fazendo trabalho na Secretaria de Obras, mais especificamente ele foi o secretário, e infelizmente hoje nos deixou. E assim envio as minhas mais sinceras condolências. Hoje, senhores, senhoras, são as minhas palavras. Quero desejá-las a todos presentes, todas as pessoas que estão nos ouvindo em suas residências, uma boa noite e que se previna, que se cuida quanto a esse vírus. O momento é muito crítico, mas se Deus quiser, vamos se prevenir, vamos se apegar ao Pai Celeste, que tudo vai dar certo. Obrigado a todos, uma boa noite e fique com Deus. A palavra continua livre. A palavra continua livre. Boa noite a todos. Eu também peço licença, já estou na tribuna, senhora presidente. Vou usar ela, é mais prático. Lá a gente se enrola um pouco, então aqui é melhor. Quero lhe cumprimentar os demais vereadores, os funcionários da casa, a imprensa que aqui se faz presente, escrita e falada. Quero, desde já, agradecer do fundo do coração a secretária, a Karina, a dona Idene, pelo trabalho que estão fazendo. Eu acho que a dificuldade maior, além da gente se cuidar,
o trabalho maior está para elas. Eu sei que a área da saúde, nesse momento crítico que nos está passando, são as que mais vão sofrer as consequências por ter que se prevenir muito, porque vão ter que estar em contato, queira ou não queira, são as pessoas que o povo vão socorrer, vão procurar na hora da emergência e da urgência. Quero cumprimentar o ex-vereador Jaime de Souza, o meu vizinho Natal, que fazia tempo que eu não vinha nessa Câmara, até estava olhando uma foto dele lá, mas como ele está velho hoje, né? Era mais novo. Então, em nome deles, quero cumprimentar a todos que aqui se fazem presente, a diretora do Morro Grande também, que está aqui presente com a gente, e dizer que é preocupante. Eu fiquei até, confesso, um pouco assustado com as declarações de vocês, quando a Karine falou que vai ter mesmo, eu sonho, rezando que não esteja, mas vai ter. Pelo que eu vi aqui, o círculo está praticamente fechado, é quase impossível, mas temos que tentar o máximo possível evitar os contatos, mas, olha, é difícil. É ônibus público, é tudo quanto é local, é como vocês falam, é muita gente em contato, a gente está aqui na tribuna, graças a Deus, acho que aqui ninguém está com esse problema, mas a gente não sabe, né, onde a gente vai, onde está indo, o que pode acontecer. Porque nunca se sabe da pessoa que pode estar contraindo o vírus, e eu sei que é difícil. Eu só tenho que pedir que a Secretaria de Saúde, aos postos de saúde, que dejam uma maior atenção possível ao nosso povo, que eu sei, tomara que não seja uma pandemia, mas que vai ser muito utilizado o nosso poder público, a nossos postos de saúde, que é onde, com certeza, vai ser o lugar que eles vão procurar. Eu só tenho que agradecer esse pessoal da saúde, porque são os que mais vão ter que dar a cara para bater nesse momento. Só tenho a agradecer mesmo do fundo do coração, porque é difícil, gente. A gente, às vezes, muitas pessoas, se souber que o Pedro ou o Paulo estão com vírus, vão se afastar. Eu sei disso totalmente. Vão se afastar, não, ele está, vou me afastar, vou longe, nem vou chegar perto. Mas o pessoal da área da saúde, de um jeito ou de outro, vão ter que se aproximar para ajudar. Eu sei como é difícil isso, pelo que a gente tem ouvido. Então, eu só tenho a agradecer vocês pelo que vocês nos colocaram e torcer que você esteja sorte, que não apareça muito esses casos aqui no Sangão, para vocês não sofrerem muito mais do que os povos que vão sofrendo, porque o contato vai ser com vocês. Eu tenho certeza que nossos postos, eu perguntei, nossos postos estão preparados pela organização que vocês estão tomando, pela iniciativa que já estão tomando, para que ajude o nosso povo, e eu tenho certeza que vocês vão conseguir dar conta disso. Vamos torcer, nós temos que se reunir, que se é para prevenir totalmente, eu acho que o transporte público, as escolas hoje, no meu ponto de vista, é o maior transmissor hoje que pode ocasionar esses problemas, porque tem muitos filhos de pais que viajam, muitos vão a Tubarão, ou vão a Criciúma, vão para fora, que vão chegar aí e vão entrar em contato no transporte público com um filho nosso, numa escola, lugar trancado, ele vai estar transmitindo. Então, eu acho que na minha opinião, é hora de conscientizar, nos juntar, falar com o prefeito, com o executivo e ver qual é a iniciativa. Fala para o vereador. A partir de quinta-feira não tem aula no Estado. O governo já decidiu no Estado e, com certeza, o município entra junto. Então, a partir de quinta já não tem mais aula em nenhum colégio do Estado. Isso é muito bom, vereador, porque não adianta, como a Karine falou, não adianta esperar vir 1, 2, 3, 4, 5 casos para depois tomar providências. Aí, talvez, quase já é tarde. Então, seria muito bom que tomasse providência o mais rápido possível. Baixasse o decreto aí, depois se resolvia. A gente tudo tem solução. Tudo sem solução, só não pode ficar doente. O resto, tudo a gente se dá jeito, tem solução para repor essas aulas. É muito melhor os professores não ter contato com os alunos com o professor e assim por diante. Então, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Quero também agradecer novamente, quero falar novamente da a rua que está sendo pavimentada lá no Campo do Sangão. Estou sendo chato falar, mas graças a Deus está bem adiantado. Se não a chuva já estão
O saneamento básico já está bem adiantado, acho que mais uns 30 dias aí já estão pronta a lajota e graças a Deus, aquela rua que era um sonho de todos, até o Natal, que é meu vizinho, estou falando por ele estar aqui, era um sonho da comunidade, e está acontecendo. Quero parabenizar a administração pela rapidez, a obra até a empreiteira está agilizando, até nos sábados tem gente fazendo boca de lobos lá para adiantar, então eu acredito que em breve, o mais rápido possível, vai beneficiar aquela comunidade. Quero também pedir, até falei com o prefeito hoje, mas aproveitar que o pessoal de casa, talvez até os secretários estão nos assistindo, nós aprovamos há poucos dias aqui atrás, acho que o ano passado, uma quantidade, eu não sei se é 1 quilômetro ou 500 metros da divisa para beneficiar algumas pessoas da divisa. Eu não sei se vocês, vereadores, companheiros, lembram disso. E nós temos um caso lá no Sangãozinho, de uma pessoal que tem aviário de suíno, que cria uns porcos, e está ruim de saída lá. Tem que levar uns caminhãozinhos de Arião, e é próximo, e eles tiram o bloco de nota aqui no Sangão, que é a dona Zilau e o seu Itamar. Então, eu queria pedir ao secretário, eles disponibilizaram, disseram, só quero o Arião lá, 3 viaginhas, o resto eles mesmos espalham. Então, eu acredito que não vai ser difícil mandar 3 viagens lá, eles vão espalhar com a patrolinha mesmo, eu estive lá ontem, a estrada é precária mesmo. Então, para a carreta que sai carregada lá, é complicado. Então, até essa lei, eu quero pegar essa lei com a secretária amanhã, para saber se não passou na Câmara? Eu não lembro mais. Ah, sim. Não. Ah, então tá. Então aí não tem jeito. Aí é fora do município, aí já não tem jeito. Aí só levando mesmo particular. Eu até não sabia que não tinha passado, não lembrava mais. Ah, certo. Então tá, eu também quero dar minhas condolências à família do seu Valdemar, que era um homem, inclusive é da minha família ainda, meio de longe, mas que a família, nesse momento é muito difícil, que passar por um momento desse, eu já passei, ninguém quer perder um ente querido da família, que a família consiga suportar, que perder um bem querido é difícil para todo mundo. Mas só o tempo, esquecer jamais, mas só o tempo vai fazer a pessoa, pelo menos, distrair um pouco. Então, essa é a minha palavra hoje, meu. Muito obrigado. A palavra continua livre. Queria dar uma boa noite a todos. Quero cumprimentar a presidente, em nome dela, cumprimentar todos os nobres colegas aqui, todo o pessoal aqui presente, quem está nos assistindo. Quero agradecer a Sheila, a Karine e a Gringa pelas orientações. Né? Em tempo de enchente, nossos heróis foram os bombeiros, e nesse momento todo o pessoal da saúde vai ser nossos heróis agora. Então, pedir para o pessoal que estão nos assistindo realmente seguir as orientações aqui passadas para a gente se prevenir. Talvez não resolva, mas previne, né? Queria dar parabéns para a Sheila pelo trabalho que ela vem evoluindo aí, iniciou faz pouco tempo, mas vem conduzindo muito bem, Sheila. Queria te dar os parabéns aí. Deixar meu sentimento também a toda a família do seu Valdemar Patrício. A família deles aí são muito amigos de todos aqui. E como o nosso vereador falou, ele tem trabalho prestado no município. Eu sei que nessas horas não adianta a gente falar muita coisa, não vai resolver, mas a gente sabe que é difícil, então queria deixar meus sentimentos ali a toda a família. Então, essas são as minhas palavras. A palavra continua livre. A palavra continua livre. Vou aproveitar, como eu falei, que gostaria muito de falar daqui por questão de prevenção também, né? A gente vai estar logo providenciando alguma higienização do microfone. Elas explicaram que o contato maior não é só máscara, né? Viral, está todo no ar, e acho que a prevenção é isso mesmo. Começar por nós, cada um de nós, né? Não é só o álcool em gel, mas toda essa higienização que falou, caneta, a gente nem tinha pensado nisso, é óbvio. Todo lugar, quem é que não empresta caneta um para o outro, né? Isso é muito bem lembrado à comunidade, à população, que a gente fique ligado em mínimos detalhes, mínimas coisas.
Parabéns pela equipe, Sheila. Continue fazendo esse trabalho em equipe. Tu tens uma ótima equipe na Secretaria da Saúde. Muita gente com experiência. Só tem a somar, tá? Parabéns, obrigada às meninas por terem vindo aqui fazer todo esse esclarecimento. Quero também agradecer o convite que a gente teve no módulo, eu e o Giovanni, né? Sobre a abertura do LAS. Parabéns pela organização, estava ótimo, a abertura, os jogos, era um ar livre, né? Tinha aglomeração de pessoas, tinha, mas todo mundo se cuidou também para não estar se cumprimentando, se beijando, mas estava ao ar livre, então isso já é menos preocupante, vamos dizer assim, né? Parabéns pela organização do esporte, pelo evento. E os meus sentimentos também a toda a família, do seu Valdemar, né? Que não tem palavras nesse momento, né? Da perca de um pai, né? Passamos para a ordem do dia. Em pauta para a única discussão e votação, projeto de lei número 06/2020, autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar o convênio com parceria com a entidade e empresas de proteção animal para a castração gratuita dos animais de rua e de população carente no município de Sangão, Santa Catarina, e da outras providências. Em única discussão. Em única votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, ao contrário, se manifestem. O projeto está aprovado. Em pauta para a única discussão e votação, o projeto de lei PE número 07/2020 assegura às famílias de baixa renda assistência técnica gratuita no projeto e na construção de moradia econômica e dá outras providências. Em única discussão. Em única votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, ao contrário, se manifestem. O projeto está aprovado. Em pauta para a única discussão e votação, o projeto de lei PE número 008/2020 autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação de Congregação de Santa Catarina, Hospital Nossa Senhora da Conceição de Tubarão, objetivando efetuar transferências financeiras de subvenções sociais e outras providências. Em única discussão, em única votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, ao contrário, se manifestem. O projeto está aprovado. Em pauta para a única discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 005/2019 dispõe sobre as contas da Prefeitura Municipal do Sangão do exercício de 2018. Em única discussão, em única votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, ao contrário, se manifestem. O projeto está aprovado. Em pauta para a única discussão e votação, o projeto de resolução número 01/2020 institui o auxílio financeiro Vale Feira aos servidores da Câmara Municipal e de outras providências. Em única discussão, em única votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, ao contrário, se manifestem. O projeto está aprovado. Em pauta para a única discussão e votação do projeto de resolução número 03/2020, cria o cargo de estagiário não remunerado na Câmara Municipal do Sangão e dá outras providências. Em única discussão. Em única votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. O projeto está aprovado. Em pauta para a única discussão e votação, o projeto de resolução número 002/2020. Altera o parágrafo 2º do artigo 195 da resolução número 04/99, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Sangão. Em única discussão. Em única votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, ao contrário, se manifestem. O projeto está aprovado. Em pauta para a única discussão e votação, a indicação número 08/2020, que seja providenciado a pavimentação de lajotas com drenagem na rua Otávio José Pereira, na comunidade Campo do Sangão, de autoria do edil João Gilson Souza. Em única discussão. Para mais saber, essa rua é a rua geral, aquela que passa em frente ao Colégio Campo do Sangão. É uma rua muito antiga e, claro que a gente faz a indicação e a gente também vai correr atrás do recurso. É muito necessário porque muita circulação dos ônibus diariamente, 5 vezes de manhã, 5 vezes 11h30, 5 vezes 1h da tarde, 5 vezes às 5 da tarde. Então, se faz necessário
uma pavimentação até para ajudar, é poeira, é muito buraco, porque faz muito rápido o buraco, então peço a compreensão de todos os vereadores para que a gente consiga, o mais rápido possível, uma subvenção, uma emenda para nós pavimentar aquela rua. Muito obrigado. Em única votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, ao contrário, se manifestem. A indicação está aprovada. Em pauta para a única discussão e votação, a indicação número 010/2020, que seja providenciar álcool em gel em todos os departamentos públicos do nosso município, de autoria da Edil, Silviane e Silvano Goulart. Em única discussão. A gente já comentou tanto aqui, né, se faz necessário, né, o álcool em gel nos setores públicos para a gente também iniciar essa prevenção e até desenvolver para que as pessoas também levem isso para casa. Vão perceber que os setores públicos têm e também vão comprar para andar na bolsa, para ter em casa. Já começa por aí os cuidados, né? Em única votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, ao contrário, se manifeste. A indicação está aprovada. Passamos para a eleição do segundo vice-presidente da mesa diretória. Lembrando que a votação será nominal, né? Entendeu? Gregório? Liga o microfone. Isso. Tá certo. João Gis de Souza. Tiago? João Gilson de Souza. Gilson? Gilson de Souza. Giovanni? Adair João da Silva. Alaelcio? Adair João da Silva. Nadal? Adair João da Silva. João Anderson? Gilson de Souza. Silviane? João Gilson de Souza. Declaro eleito, então, João Gilson de Souza, o cargo de segundo vice. Gostaria de, antes de a gente encerrar, relembrar as pessoas que estão nos vendo e assistindo. Eu sei que gostam muito de estar aqui presente, né? Se pudessem, com todo esse transtorno, né, que esse vírus está nos causando, assistirem de casa, que nós estaremos passando ao vivo, né? Então, ficaria só os vereadores, mas a casa está aberta, mas quanto menos pessoas, a gente é bem preocupante, né? Até passar essa onda que está agora forte, né, desse vírus, tá bom? Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão, agradecendo a presença de todos, marcando uma sessão ordinária para o dia 16 de março, segunda-feira, com a seguinte ordem do dia: trabalhos legislativos. Boa noite a todos, a sessão está encerrada.